Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nome do deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 80ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio o projeto de lei 1644-A de 2016, de autoria dos deputados Tiaju e Valdec Carneiro, redação final. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de sistema de segurança baseado em dispositivo de monitoramento por meio de câmeras de vídeo e áudio em instituições de longa permanência para idosos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, os que não estão aprovados, vai autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, consulto a Vossa Excelência se é possível fazer uma inversão de pauta para que o segundo projeto de pauta seja o primeiro da pauta, tendo em vista que vai haver muita discussão em relação ao primeiro projeto. Se é possível. Consultar o autor do projeto, deputado Flávio. Senhor presidente, esse segundo projeto de pauta é o projeto que estabelece a taxa de fundeio, a taxa de fiscalização da atividade de fundeio na Baía de Guanabara e da outras providências. Não, esse é o segundo. Que teve uma redação final. Teve uma redação final antes. Então, esse projeto é um projeto que ele é de suma importância para a recuperação da Baía de Guanabara. A gente presidiu uma comissão aqui nessa casa, realizamos dezenas de audiências públicas e diferentes especialistas, e nos foi trazida a proposta de que se tem que limitar e fiscalizar a atividade de fundeio na Baía de Guanabara. Na nossa proposta original, a gente criava uma taxa de 100% com relação ao que é pago para docas, para que os navios estacionassem na Baía de Guanabara. Depois a gente baixou para 50%, para 30%, para 20%. E a gente se dispôs a fechar um acordo com os demais deputados para facilitar a aprovação do projeto de 10%. Por quê? Porque a taxa é o menos importante. O mais importante é que essa atividade de fundeio passe a se submeter a um processo de fiscalização e licenciamento ambiental, o que atualmente não acontece, o que é criminoso com a Baía de Guanabara. Por exemplo, hoje, há uma área de fundeio na Baía de Guanabara em cima de um ponto de reprodução de golfinhos. O resultado disso é que algumas espécies de golfinhos estão sendo expulsas da Baía de Guanabara. A gente tem uma redução da biodiversidade da Baía de Guanabara, porque uma atividade simples de ser licenciada não está passando por processo de licenciamento e não está passando por processo de fiscalização. Então esse projeto ele é fruto de meses de trabalho na Comissão Especial da Baía de Guanabara, ele é fruto de acordos onde a gente foi vendo, no diálogo com os demais deputados, com próprios setores da economia, de que a questão central não era a taxa, mas era a introdução da questão ambiental, e a gente chegou a uma taxa mínima. Hoje, um navio fundeado na Baía de Guanabara paga cerca de R$1.000 por dia. Uma taxa de 10% é uma taxa de R$100. Não dá para aceitar o argumento de que isso vai inviabilizar economicamente qualquer processo. Então, eu vou manter meu projeto na pauta e... Senhor presidente, Deputado olha Luiz. só, a argumentação do deputado Flávio Serafini, eu queria que ele prestasse atenção.
Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Eu não pedi para tirar seu projeto de pauta. De jeito nenhum. Eu não pedi para tirar o projeto de pauta. Eu propus se podia fazer uma inversão de pauta. Bastava o senhor dizer assim, sim ou não. Eu não propus. Senhor presidente, de pela jeito ordem. nenhum. Eu fiz um acordo consigo, como é que eu vou... É sobre esse assunto. Vamos. É sobre esse assunto Luiz, pela ordem. Luiz. Nós, Presidente. deputado Carlos Mink. Senhor presidente, pela ordem. Dentro da mesma linha do deputado Luiz Paulo e também o mesmo apelo. O que acontece? O deputado Carlos Osório nos informou que vai pedir verificação nesse projeto, então vai cair a pauta. O deputado Luiz Paulo pediu para votar o dele antes, o que eu quero dizer que eu estou totalmente de acordo. Só que o quarto é o meu, que também está há muito tempo para ser votado, que eu também gostaria. Então, a minha questão de ordem, caso o deputado Flávio Serafini aceite, seria na mesma questão do Luiz Paulo, mas ao invés de passar para segundo, passaria para o quinto antes de em discussão única. Portanto, a gente votaria o do Luiz Paulo, o do Paulo Ramos, esse meu do Conselho de Comunicação, e então depois do deputado... Não, mas daqui eu vou a possibilidade de deixar por último. Sim ou não. Tá, mas tá se bom. o autor não abrir mão... Mas ele inclusive eu tenho mas ele algumas achou que era, inclusões. ele achou que era para retirar o projeto, não é para retirar o projeto. O deputado Luiz Paulo esclareceu que é uma inversão de pauta. Senhor presidente, excetuar um projeto que tem pessoas aqui acompanhando, poderia pensar. Agora eu não vou colocar meu projeto no final da pauta para ele ser derrubado. Eu mesmo tenho outros projetos na pauta, mas não dá para cada vez que o empresário ligar para essa casa, um projeto ser inviabilizado. O impacto econômico desse projeto é mínimo. Quando ele era de 20%, o impacto econômico era de 3 milhões por ano. Agora que se baixou para 10%, é o impacto de 1,5 milhão por ano para 100 navios que ficam estacionados na Baía de Guanabara, jogando detrito, fazendo poluição sonora. Então, realmente, assim, eu sinto muito do deputado Luiz Paulo, que é sempre um deputado super... contribui muito com todo mundo no plenário, mas aí fica difícil. O deputado Flávio Serafini, o deputado Carlos Mink retira a questão de ordem dele. O deputado Carlos Mink retira... Já entendi. Tem, o Flávio, tem 3 inclusões. Posso votar as inclusões, então, antes do seu? Sim ou não? Inclusão. Senhor presidente. Senhor presidente, inverte o projeto do deputado Luiz Paulo e tá bom. Não. Aí, olha só, Luiz, Eu mesmo estou respeito. preparando outras inclusões, não preparei, a pauta vai cair. Não, você me dá o número que eu faço aqui. Agora, deputado Osório vai pedir verificação, é isso, deputado? A pergunta de novo, Flávio, sim ou não? Muito rápido e se é possível deixarmos esse projeto para o último da pauta. Sim ou não? A presidência consulta o plenário em relação... Senhor presidente, à troca. pela ordem. Queria apenas dizer o seguinte, se houver inversão apenas do projeto do deputado Luiz Paulo, que passaria na frente, de minha parte não tem nenhum problema. Se outros também entrarem, tem um projeto muito importante para a Frente Parlamentar da Economia Solidária, Mink é um dos autores, então eu queria também entrar nessa fila. Se for apenas o do Luiz Paulo, tem acordo. Mas se entrarem outros, eu quero colocar o da Economia Solidária também. Não é isso, Flávio? Ok, não tem problema nenhum. Então, com a autorização do plenário, os senhores que aprovam... Presidente, só deixar com a minha posição. Um tem acordo, agora outros não. E eu estou entregando aí também para Vossa Excelência mais um pedido de inclusão em pauta. Então, o requerimento nós votamos e votamos o do Luiz. Os senhores que aprovam estão aprovados. Então, vamos ao primeiro da pauta com essa mudança. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido.
Projeto de lei número 3041A de 2014, de autoria do deputado Luiz Paulo, que autoriza ao guia de turismo usar seu próprio veículo sob a sua condução nos empenhos de suas atividades profissionais nos termos estabelecidos nesta lei e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Primeiro, para agradecer a compreensão do deputado Flávio Serafini, acatando a inversão da pauta. Queria agradecer ao deputado Carlos Mink, deputado Valdec e todos os deputados presentes que também acataram essa inversão, e dizer principalmente a todos aqueles guias de turismo que aqui vieram para tentar poder incrementar a atividade de turismo usando o seu próprio veículo, sob sua mesma condução, que o projeto acaba de ser aprovado e agora temos que fazer gestões perante o governador, que conto com o apoio de Vossa Excelência, senhor presidente, para que o mesmo seja sancionado o mais rápido possível a bem do turismo do nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, parabéns ao guia de turismo. Vai a autógrafo. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia. Requer, na forma regimental, a inclusão da ordem do dia do PL 4365 de 2018, deputado Flávio Serafini. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 4200 de 2018, deputado Marcos Vinícius. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 249 de 2015, autoria do deputado Marcos Vinícius. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 4377 de 2018, deputado André Ceciliano. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 4369 de 18, deputado Paulo Ramos. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Anuncio. Senhor presidente, só para lembrar, aquele dos animais já tinha sido aprovado previamente a inclusão, não é verdade? Verdade. Projeto de lei 2042, em votação, em discussão, única redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 2042-A de 2016, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento 49 de 2015, que institui a taxa de fiscalização das atividades de fundeio da Baía de Guanabara e da outras providências. Pendendo de parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto, emendas de plenário ao projeto de lei 2042-A de 2016, que institui a taxa de fiscalização da atividade de fundeio na Baía de Guanabara e da outras providências. Autor, comissão especial instituída pelo requerimento número 49 de 2015, presidida pelo deputado Flávio Serafini. Autores das emendas: Luiz Paulo, uma. Senhor presidente, para poder dar o parecer, eu estou retirando a minha emenda. Emendas 2 e 3, deputado Carlos Osório. Emendas 4 a 6, deputado Flávio Serafini. Sou favorável às emendas 4 e 6. Acatei a 6 também, deputado Serafini, porque achei boa o conteúdo. Não tínhamos conversado sobre isso ontem. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 e 5 e contrário à emenda número 2. Assim posto, vamos optar por substitutivo com a seguinte redação. Artigo 1º. A Baía de Guanabara, por ser área de preservação permanente
e área de relevante interesse ecológico, definidas pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, deve ter como objeto de minuciosa fiscalização as atividades de fundeio das embarcações que permanecem em suas águas, causando grande impacto na biodiversidade e nos trajetos aquaviários da região. Parágrafo 1º. A destinação de novas áreas de fundeio na Baía de Guanabara será sujeita a licenciamento ambiental em âmbito estadual. Parágrafo 2º. As áreas destinadas ao fundeio anteriormente à aprovação desta lei deverão ser submetidas à avaliação de impacto ambiental. Parágrafo 3º. Nenhuma nova área poderá ser destinada para atividade de fundeio até que a avaliação de impacto ambiental das áreas já destinadas seja concluída. Artigo 2º. Fica instituída a taxa de fiscalização de atividade de fundeio na Baía de Guanabara, TFF-BG, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia na fiscalização de atividade de fundeio na Baía de Guanabara, conferido pelo artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. Artigo 3º. A taxa de fiscalização da atividade de fundeio na Baía de Guanabara será cobrada de cada embarcação que permanecer fundeada na Baía de Guanabara em uma proporção de 10% do valor cobrado pelo fundeio na tabela da Companhia Docas. Parágrafo único. A eventual majoração da base de cálculo prevista no caput deverá obedecer o disposto no artigo 196, inciso 3º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que são os princípios da noventena e da anualidade. Artigo 4º. A arrecadação da taxa de que trata esta lei deve ser feita pela Secretaria de Estado de Fazenda e destinada exclusivamente ao FECAM, para fins de investimento nos programas de despoluição da Baía de Guanabara. Parágrafo único. Os contribuintes da taxa de fiscalização da atividade de fundeio remeterão à Secretaria de Estado de Fazenda e ao INEA, na forma, no prazo e nas condições estabelecidas em regulamento, informações relativas à apuração e pagamento da taxa. A taxa não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo 3º desta lei será cobrada com acréscimo de multa de 20% do valor total devido. Parágrafo único. Sujeita-se a multa de 100% no valor da taxa definida quem utilizar ou propiciar a utilização de documento simulado relativo ao recolhimento da taxa ou com autenticação falsa. Artigo 6º, Serafini, foi o que eu acatei também seu. Excetuam-se do pagamento da taxa mencionada no caput do artigo 2º em embarcações pesqueiras. Artigo 7º. A presente lei será regulamentada. A presente lei entra em vigor no prazo de sua publicação. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. O deputado Luiz Paulo, só uma dúvida. Como é que ficou realmente o valor da taxa? 10%. Senhor presidente, a Comissão de Meio Ambiente, no mérito, é favorável ao substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Nivaldo Molim. Ele é um dos autores. Doutor Julianelli. Senhor presidente, esse projeto, que com certeza vem
colocar ordem no processo. Por ocasião da apresentação, surgiu uma polêmica aqui em relação aos pescadores artesanais. Nós fizemos contato com a Associação de Pescadores Artesanais, o deputado Flávio Serafini também participou, e uma dúvida que tinha surgido era exatamente o prejuízo que seria causado para ele. A partir do momento em que se acata que esses pescadores artesanais estão fora da cobrança dessa taxa, esse óbice fica acertado. No projeto original que eu tenho aqui, no projeto original, que está diferente do substitutivo, colocava que os pescadores artesanais e associados a comunidades pesqueiras tradicionais devidamente cadastrados à Secretaria de Aquicultura e Pesca. Só que fizemos contato hoje com a Associação de Pescadores outra vez e eles garantiram que tanto da maneira como está aqui, quanto na maneira como foi conduzida no substitutivo, atende aos pescadores artesanais. Sendo assim, pela Comissão de Saneamento Ambiental, somos favoráveis no mérito. Pela Comissão de Tributação e Controle da Arrecadação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável ao parecer da CCJ. Voto divergente. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um voto divergente na Comissão de Tributação da LERJ, expondo aqui com clareza a minha posição. Entendo, senhor presidente, que no momento da atual crise que vivemos, da praticamente paralisação da economia fluminense, da perda de competitividade da nossa economia e, principalmente, da perda do movimento do Porto do Rio de Janeiro, que cada vez mais perde competitividade com relação a outros portos do Brasil, e levando em consideração que o Porto do Rio de Janeiro é a maior unidade de arrecadação do nosso Estado, levando em consideração a gigantesca crise que vive a nossa indústria naval, que em grande parte está baseada na Baía de Guanabara. Entendo eu, senhor presidente, que esse não é o momento de se criar nenhuma taxa, nenhum imposto a mais no Estado do Rio de Janeiro. Acho que esse tema deve ser avaliado com calma na próxima legislatura, a partir do início do próximo governo. Nesse momento, eu sou contra a criação de qualquer taxa que venha onerar, por menor ou maior que seja, o contribuinte do Estado do Rio de Janeiro e que venha, senhor presidente, gerar maior dificuldade para a criação de renda e geração de empregos no nosso Estado. Se essa taxa for aprovada, será a única no Brasil. E o Rio de Janeiro não precisa e não pode e não deve ser reconhecido por aquele que mais tributa, e sim por um Estado que deve estar aberto a novos empreendimentos, defender a quem quer gerar emprego e renda e, principalmente, possibilitar que saiamos do buraco em que estamos. Por isso, senhor presidente, no mérito, o meu voto é contrário. Deputado Conte. Senhor presidente, esse debate se aprofundou na Comissão de Tributação. O deputado Flávio Serafini reconsiderou alguma das suas posições. Eu acho que é pertinente a preocupação da questão ambiental. Há no fundo da Baía de Guanabara um fundeio incalculável de embarcações. É impossível não ter impacto no ambiente da Bahia com esse fundeio. Nós consideramos a taxa inicialmente pensada, da ordem de 50%, era um absurdo. O objetivo dessa taxa não é arrecadar, o objetivo dessa taxa, né, é apenas fazer uma contrapartida financeira de uma atuação do Estado nessa questão da fiscalização ambiental. Excelência, quando passa, eu concordo com a sua preocupação, deputado Osório. O problema é que passa a recessão macroeconômica, problema é que a cadeia de negócios no Rio vem atravessando. Claro que se abre a janela do pré-sal da Bacia de Santos, que vai reerguer o Rio nos próximos 30 anos, especialmente essa atividade. Então, essa taxa, ela acaba estando ligada também, e nós estamos falando de uma taxa que vai ser criada no final do ano. Começaremos a ter aí um resultado já dessa
dessa nova perspectiva do petróleo e do gás no Rio de Janeiro. Eu acho que a questão do ambiente da Baía de Guanabara merece um olhar nosso especial, todo respeito ao setor empresarial dessa atividade, mas eu voto favorável, voto a favor do mérito da matéria com as emendas já apresentadas. Muito obrigado. 2-1. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Lá no parecer da CCJ, quando eu optei por substitutivo, eu não sei se falei para o senhor, Vossa Excelência, da forma final de O redação. presidente defere pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Deputado Valdec Carneiro. Tendo em vista que o projeto ainda vai ser discutido e aperfeiçoado, nesse momento da tramitação, parecer favorável. Não, é discussão única, tá, deputado? Não, mas o deputado Osório vai pedir verificação. Eu sei, mas passado esse momento, depois só a votação. Não Tá tem bom, mais. favorável. 3-1. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado André Lazzaroni. Deputado Cristino Áureo. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Senhor presidente, eu tenho algumas divergências no projeto, mas eu vou acompanhar o voto da CCJ e certo de que haverá mais debates a respeito do tema. Deputado Coronel Jairo. Deputado Dica. Deputado Geraldo Moreira. Deputada Zeidan Lula. Deputada Zeidan. Favorável ao parecer da CCJ. 5-1. Pela Comissão de Orçamento, deputado Gustavo Tutuca, Chiquinho da Mangueira, Luiz Martins, deputado Conte Bittencourt. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação. Antes, porém, deputado Carlos, peço aqui com consentimento do plenário, tem um requerimento do deputado Carlos Mink, que não foi votado ainda, com autorização. A sobremesa requerimento para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2428 de 2009. Senhores que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, PL 2042-A de 2016. Senhores que aprova. Verificação. Verificação pedida pelo deputado Carlos Osório. Para encaminhar, senhor presidente. Encaminhar o autor um dos autores, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, esse projeto, como já foi dito aqui, ele é fruto do trabalho da Comissão Especial da Baía de Guanabara, comissão presidida por mim, com a participação do deputado Nivaldo Molim, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Freixo, deputado Tiago Pampolha e deputado Tiago Mohamed. Essa comissão realizou mais de 20 audiências públicas, ouvindo pescadores, ouvindo docas, ouvindo a Marinha, ouvindo pesquisadores das universidades, ouvindo a SEDAI, ouvindo outras concessionárias de águas e esgotos que atuam na região metropolitana, e a gente chegou a uma constatação de que hoje não dá para falar em poluição, em destruição da biodiversidade na Baía de Guanabara, sem falar de dois fatores. O primeiro
que todos nós conhecemos e debatemos, a questão do saneamento. Não dá para falar em despoluição e recuperação da Baía de Guanabara sem que a gente fale da necessidade de aumentar a coleta e o tratamento de esgoto dos municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara. Mas tem o segundo, que é evidente hoje, que é a saturação do espelho d'água da Bahia. Hoje, há autorização para que sejam estacionados mais de 100 navios na Baía de Guanabara. Esses navios só pagam uma taxa para docas, não se submetem a estudo de impacto ambiental. As áreas que foram licenciadas nunca se submeteram a nenhum estudo de impacto ambiental. Só quem autoriza é docas e, secundariamente, a Marinha, que diz se as áreas onde vão ser fundeados atrapalham ou não o trânsito de navios. Isso é absurdo. Isso está levando à morte da Baía de Guanabara. Por exemplo, o MAQUA, grupo de estudos especializado em mamíferos aquáticos, que essa casa ajudou a construir um barco para fazer pesquisas, doando R$1 milhão para o MAQUA. O MAQUA foi quem me ajudou a redigir a redação final, junto com os representantes do Conselho Gestor da APA Guapimirim. Hoje, parte fundamental do que ainda há de biodiversidade na Baía de Guanabara está relacionado ao trabalho desenvolvido pela ESEC Guanabara e pela APA Guapimirim. Não dá para vir aqui meia dúzia de empresários ou ligar para um deputado e o deputado vir aqui despachar os interesses econômicos sem saber sequer qual é o impacto. Essas taxas custam ao redor de R$1.000 por dia. É um valor ínfimo para o impacto ambiental que tem. A gente cobrar 10%, isso é um valor que docas, por exemplo, poderia absorver, se quisesse, no próprio valor que cobra para o fundeio. Isso não inviabiliza nenhuma atividade econômica. O que eles não querem, na verdade, é que haja fiscalização ambiental sobre essa atividade, porque jogam detritos dentro da Baía de Guanabara, porque tem resíduo de diesel despejado dentro da Baía de Guanabara, porque fizeram uma área de fundeio em cima da área de reprodução dos botos cinza, que estão sendo expulsos de dentro da Baía de Guanabara. Então eu reconheço que no início do debate desse projeto, eu tinha buscado inibir a atividade de fundeio através de uma taxa com uma valoração alta de 50%. Ao longo do debate, com outros deputados, com pescadores, com os ambientalistas e ouvindo a preocupação com a questão econômica, a gente chegou a um novo formato que reduziu a taxa ao mínimo de 10%. A previsão de arrecadação com essa taxa é de R$1,5 milhão ao ano, diluída entre todos os empreendimentos que atuam na Baía de Guanabara. E o grosso dos empreendimentos com navio fundeado é a cadeia do petróleo. Vão me dizer que R$100 por dia de taxa para um navio ficar estacionado com o motor ligado na Baía de Guanabara é muito. Muito é a poluição que eles causam. Muito é a expulsão da biodiversidade que eles estão produzindo na Baía de Guanabara. Então, é absolutamente inaceitável. Os efeitos econômicos desse estacionamento que fizeram na Baía de Guanabara também são sentidos. Quando a Bahia, que está aqui no coração da cidade, na nossa área mais visitada pelo turismo, tem cheiro de óleo nas suas extremidades. Quem andar aqui pela beira da Bahia vai ver que tem cheiro de óleo. Cheiro de óleo exalado de quem está ali gritando nas galerias, que despeja óleo de navio, que fica ligado o tempo inteiro na Baía de Guanabara. Sabe por quê? Porque se o navio não ficar ligado, ele não tem luz, ele não tem nada, o navio não funciona. Como ele tem que estar tripulado, ele tem que estar ligado. Como ele está ligado, o motor está o tempo inteiro queimando diesel e fazendo barulho. E a poluição sonora é um dos elementos que está expulsando os golfinhos da Baía de Guanabara. Então, eu gostaria de agradecer a todos os deputados que contribuíram com o aperfeiçoamento desse projeto. Gostaria de agradecer aos pesquisadores, aos pescadores, a todos aqueles e aquelas que contribuíram para o aperfeiçoamento desse projeto e reafirmar, se ainda há
setores econômicos que acham que não devem se submeter a critérios ambientais para desenvolver a sua atividade econômica, estão muito enganados e serão derrotados ainda nessa casa. Para encaminhar a votação pelo PSB, o deputado Carlos Mink. Senhor presidente, tio Carlos, deputados, ambientalistas presentes. Deputado Flávio Serafini, o PSB, consultei o deputado Julianelli, da nossa bancada, que é da área de saúde, mas também da área ambiental, também da Comissão de Saneamento Ambiental, aliás, deu parecer no plenário, deputado Serafini. A comissão deu esse parecer, eu também dei o parecer pela Comissão de Meio Ambiente, e o encaminhamento do Partido Socialista Brasileiro é favorável ao projeto a ser emendado. Vossa Excelência foi feliz quando chamou a atenção que não se trata de uma questão financeira, mas de uma questão de fiscalização e controle. Realmente o número de navios fundeados é muito grande, a fiscalização sobre eles é pequena, alguns estão em áreas impróprias, isso é verdade. Houve realmente avanços significativos, nós acabamos com todos os lixões em volta da Baía de Guanabara, como o lixão de Itaoca em São Gonçalo, Babi em Belfor Roxo, Gramacho em Caxias, a Reduc, que era e é a maior poluidora da Bahia, foi submetida, concluiu agora um termo de ajuste de conduta de 1 bilhão, depois de uma auditoria ambiental. Mas essa questão dos barcos, o deputado Flávio Serafini tem razão, falta um controle, e a questão não é de taxação, é de controle e de fiscalização, e de definição de ponto de saturação e locais próprios e locais impróprios, como tudo na vida. Há áreas mais sensíveis, há áreas próximas de reprodução, né? Nós conhecemos o MACO é um movimento importante. Numa das licenças nós cravamos um recurso ambiental para o MACO, são realmente pesquisadores da UERJ de primeira linha que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e, portanto, o nosso posicionamento é favorável ao projeto, sobretudo pelo lado, Flávio Serafini, do ordenamento, da fiscalização, de um zoneamento que preserve a biodiversidade, preserve a atividade econômica, mas com regras claras e que diminua progressivamente, inclusive, o despejo ilegal de óleo, porque muitas vezes até a água que fica dentro do navio de fora é ilegalmente lançada na Bahia, né? A água de lastro. E isso também deve ser fiscalizado. Então, havendo essa fiscalização, cuja contrapartida é a taxa, ela deve realmente acontecer. O posicionamento do PSB é favorável. Passo, então, a primeira chamada. Como voto, o deputado André Lazzaroni, Átila Nunes, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauaire, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Cidinha Campos, Daniele Guerreiro, Dica, Dr. Deodalto, Fábio Silva, Figueiredo, Felipe Soares. Como voto, o deputado Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gilberto Palmares, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Marcelo Queiroz, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Marcos Abraão, Marcos Miller, deputado Paulo Ramos, deputado Pedro Augusto, deputado Pedro Fernandes, deputado Rafael Pisciani, deputado Renato Cosolino, deputado Samuel Malafaia, deputado Silas Bento, deputado Tiago Pampolha, deputado Zito. Segunda e última chamada. Como votam os deputados André Lazzaroni, Átila Nunes, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauaire, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Cidinha Campos, Daniele Guerreiro, Dica, Dr. Deodalto, Fábio Silva, Figueiredo,
Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Geraldo Moreira, Geraldo Pudim, Gilberto Palmares, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Marcelo Queiroz, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Marcos Abraão, Marcos Miller, Paulo Ramos, Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Rafael Pisciani, Renato Cosolino, Samuel Malafaia, Silas Bento, Tiago Pampolha e deputado Zito. Não havendo quórum para deliberar, fica adiada a votação por falta de quórum. Declaração de voto, Declaração de voto, nobre deputado Carlos Osório. Senhor presidente, eu já fiz uma manifestação quando dá meu parecer na Comissão de Tributação, mas faço questão aqui de declarar publicamente meu voto. Votei contrariamente à aprovação dessa matéria, pedi a verificação de quórum, por entender que essa matéria é fundamental nesse momento para o Estado do Rio de Janeiro, e o meu voto contrário se deve ao fato de entender que nesse momento de profunda crise que vive o Estado do Rio de Janeiro, nesse momento que o Estado do Rio de Janeiro perde competitividade frente a outras unidades da Federação, nesse momento que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado do Brasil que mais teve vagas de carteira assinada fechada, nesse momento que a indústria naval do Rio de Janeiro está praticamente paralisada, nesse momento que o Porto do Rio de Janeiro, que é a maior unidade arrecadadora do Estado, perde carga sistematicamente por falta de competitividade. Nesse momento que nós temos que estar focados na geração de emprego e renda, na busca de uma saída viável para o futuro do Estado, esse momento não é momento de se criar nenhuma nova taxa ou imposto sob nenhum pretexto. O Rio de Janeiro, caso esse projeto seja aprovado, será a única unidade na Federação com esse tipo de tributação ou esse tipo de taxação. Não estou de acordo, acho isso um absurdo e entendo que esse tema não deva ser tratado mais nessa legislatura. Estamos a uma semana praticamente das eleições para a Assembleia Legislativa e para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, a sociedade carioca e fluminense discute os planos para o futuro. E o que eu sinto nas ruas, que a prioridade para esse Estado é voltar a crescer, voltar a gerar emprego e renda, deslanchar a atividade econômica. E esse momento não é de nenhuma maneira para a criação de novos impostos e taxas. Que esse tema seja avaliado nas urnas, que esse tema fique para a próxima administração estadual avaliar e os próximos deputados eleitos no pleito do próximo dia 7 deliberar em nome de cariocas e fluminenses. Por isso, senhor presidente, votei contrário ao projeto. Entendo que esse não é o momento de criar nenhuma taxa, nenhum imposto novo no Rio de Janeiro, sob nenhuma hipótese. Obrigado, senhor presidente. Para a declaração de voto, nobre deputado, doutor Gianelli. Senhor presidente, é muito ruim quando vemos aqui cair o quórum numa votação tão significativa. Eu quero lembrar, senhor presidente, que esse projeto foi fruto de discussão muito intensa dentro dessa casa. Apesar de eu não ter participado diretamente da comissão de discussão sobre a Baía de Guanabara, a minha assessoria participou continuadamente e assiduamente nessas discussões. E refutando a fala do deputado Carlos Osório, apesar de entender que cada um tem que votar e agir de acordo com aquilo que pensa, eu gostaria de dizer que, mais uma vez, a questão ambiental é colocada em segundo plano. Esse Estado tem que crescer combatendo a corrupção que existe nesse governo. Combatendo a corrupção e não sacrificando questões ambientais que são decisivas. A Baía de Guanabara é o cartão postal do Brasil e precisa ser preservada. Não é admissível que a gente possa pensar em discutir aqui com o sacrifício desses pontos tão importantes para o Brasil. Não é só para o Estado do Rio de Janeiro. A preservação da Baía de Guanabara, a preservação ambiental tem que ser uma bandeira de todos nós. Porque é isso
Essa é a visão que o país passa para o exterior. A preservação ambiental, repito, não pode ser sacrificada. O que tem que ser combatido é a corrupção, é a má gestão e tudo isso que nos levou para essa situação de insolvência econômica. Então, nesse momento, eu deixo aqui o meu voto, o meu repúdio ao que aconteceu aqui, o meu posicionamento contrário a qualquer coisa, a qualquer ação que sacrifique a questão ambiental. E nessa casa aqui, principalmente nessa casa, em que as discussões foram amplas, isso tem uma conotação, eu entendo, muito mais agressiva, muito mais denegrida em relação à visão que o povo tem do nosso trabalho aqui dentro. Para a declaração de voto, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu votei sim, eu fui parecerista na Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas e entendo que o que nós estamos discutindo não é uma taxa de fundeio, porque o número inicial era 50%, caiu para 20% e agora foi reduzida por 10% e poderia ser até 0,1%. A questão fundamental abordou bem tanto o deputado Giulianelli quanto o deputado Serafini. Questão fundamental é a questão ambiental. Nenhum cidadão fluminense carioca quer transformar a Baía de Guanabara numa pocilga em qualquer perspectiva de desenvolvimento. Quando se criou, depois da Rio 92, quando Vossa Excelência ainda era menino, a perspectiva do desenvolvimento sustentável era você crescer sem matar aquilo que te sustenta, que é o meio ambiente. Não existirá nenhum projeto de despoluição da Baía de Guanabara que não contemple todos os vetores possíveis. Não é só o esgoto e o lixo. E claro que o fato de fundear navios, muitas vezes locais inadequados, pode, como traz, graves prejuízos ambientais. O que quer o deputado Flávio Serafini já devia o governo há muito tempo ter feito, é verificar através do INEA qual o impacto desse fundeio na Baía de Guanabara e exigir estudos. Não é uma questão pecuniária, é uma questão ambiental, que é maior que a pecuniária. Até porque este governo, que aí está, e 1º de janeiro termina, e quem trabalha nesse governo é porque concorda com ele, este governo dá 10 bilhões de reais por ano de incentivos fiscais, a título de gerar emprego e renda. E hoje somos campeões brasileiros de desemprego. Na outra ponta, o governo do Estado, com a sua política fazendária supérflua, permite que aqueles que não são amigos do rei, que estão cobertos pelos incentivos fiscais, soneguem e dê um prejuízo aos cofres do Estado de 11 bilhões de reais por ano. Somando os dois, simboliza mais de 50% do que se arrecada do ICMS. E o que o governo faz para contrapor essas perdas, essas benesses? Ele aumenta a carga tributária de uma maneira
elevadíssima, matando a galinha dos ovos de ouro. Então, senhor presidente, não me venha aqui levantar teses desenvolvimentistas, que isso é contra o desenvolvimento, que é contra o crescimento, porque senão, na sua região de Jacarepaguá, como estava recentemente acontecendo, estavam se devastando todos os morros para tirar saibro ou aqueles que são rochosos para tirar brita, em nome do desenvolvimento, crescimento da construção civil. Não importa a orografia, não importa a vegetação, não importa as temperaturas, absolutamente nada. O problema é ter desenvolvimento. Isto está superado no mundo inteiro. Todos nós queremos crescer, mas crescer harmonicamente, com a natureza sendo respeitada. Crescer dando desenvolvimento social à nossa população. Crescer distribuindo melhor a renda e não com arrobos sentimentais, como aqui no parlamento, esse parlamento fosse contra a classe empresarial, quando não é. E além do mais, senhor presidente, para terminar, só para repetir um pouco aqui que disse o deputado doutor Giulianelli. A corrupção no Brasil não se deve só aos políticos, deve também, porque no Brasil o que reza ainda nos tempos atuais é uma plutocracia corrupta, que é um arreglo entre as elites empresariais e as elites políticas. E isso é que a Operação Lava Jato tem que varrer aqui da face do nosso querido, amado país. Muito obrigado, senhor presidente. Para a declaração de voto, o nome do deputado Anderson Nogueira. Depois do discurso do deputado Luiz Paulo, que sempre nos ensina, um discurso politizante. Lamento profundamente a queda do Flamengo na Copa do Brasil, tanto quanto a queda de quórum, né? Lamento profundamente a queda de quórum. Eu que estive presente em todas as sessões, não vou parabenizar os 22 que votaram no painel, né, porque é uma obrigação estar aqui em plenário, principalmente diante de um projeto de tamanha importância. A Baía de Guanabara, o sonho da despoluição da Baía de Guanabara não passa apenas pela despoluição em si, mas também por medidas, como indica esse projeto de lei, para que não continue ocorrendo. Falar em despoluição total da Baía de Guanabara é um sonho que parece longínquo. Agora não pode, por isso, continuar se poluindo. Então, parabéns à comissão, parabéns ao deputado Flávio Serafini, que, diga-se de passagem, é aniversariante do dia. Desejo muita felicidade ao deputado Flávio Serafini, que é um dos mais atuantes e que é um parlamentar fundamental, não apenas para a sua base, que é o município de Niterói, mas para o estado do Rio de Janeiro. Feliz aniversário, deputado Flávio Serafini, sucesso na caminhada e que nessa novidade possa continuar sendo combativo, mais equilibrado, mas continue sendo combativo, ou eu e você nos equilibramos, você mais combativo e eu mais tranquilo aqui, mas parabéns, deputado Flávio Serafini, pelo aniversário. Para a declaração de voto, deputado Flávio Serafini. Obrigado, deputado Anderson Nogueira, pelas felicitações. Senhor presidente, eu queria declarar meu voto para também trazer luz a esse debate de uma forma um pouco mais aprofundada. Quando esse projeto ele foi feito, ele tinha uma intenção de, através da taxação, inibir o avanço da atividade de fundeio, porque ela precisa ser inibida dentro da Baía de Guanabara, porque ela está levando a um quadro de saturação. Só que ao longo das discussões, com os pescadores, como o doutor Giulianelli já falou, a gente foi vendo que tentar inibir através da taxação poderia ter um efeito colateral, que era o governo, querendo arrecadar mais, acabar autorizando mais fundeio para arrecadar mais com a taxa e criar uma distorção. Então a gente alterou completamente o projeto.
A gente reduziu a taxa de fundeio, que era de 50% de fiscalização, para 10%. E inseriu no texto, mais claramente, qual era o objetivo do projeto, que era não permitir que o fundeio continuasse sendo autorizado indiscriminadamente, sem avaliação do impacto ambiental. O deputado Osório tem razão quando ele diz que nenhuma outra unidade federativa do Brasil tem esse tipo de legislação, que realmente é por isso que a gente apresentou essa lei, porque a atividade de fundeio hoje no Brasil dribla a necessidade de uma legislação ambiental. Há uma lacuna. Como é que a gente pode ter 100 navios ligados à cadeia do petróleo, estacionados aqui na Baía de Guanabara, sem serem submetidos a licenciamento ambiental? Isso é um erro do CONAMA, compartilhado com o INEA, com o Conselho Estadual do Meio Ambiente e com o deputado Carlos Osório, que não permitiu que a gente avançasse com esse projeto. Porque eu falei com o deputado Carlos Osório, a gente pode abaixar ainda mais a taxa, pode chegar a 5%. O impacto financeiro disso vai ser mínimo, porque o valor que Docas cobra já é baixo demais para o impacto que tem na Baía de Guanabara. Quando a gente fez a comissão, o valor era de cerca de R$1.000 por dia. Vossa Excelência imagina, navios desse tamanho que a gente tem estacionados aqui na Baía de Guanabara, o dia inteiro de motor ligado, fazendo barulho, queimando óleo, pagando só R$1.000. É um valor ínfimo. É um valor ínfimo que isso significa, se levar em consideração principalmente que o navio tem que ficar permanentemente ligado. É diferente de um carro que estaciona, desliga o motor e para de poluir. O navio fica permanentemente ligado. Então a gente aceitou baixar a taxa até 5% para se chegar num acordo de preservação ambiental. Mas o que os empresários estavam aqui querem é justamente que não haja estudo e fiscalização ambiental da atividade de fundeio. E aí é aquela lógica de crescimento destrutiva, que acham que podem continuar destruindo a Baía de Guanabara para eles ganharem o dinheiro deles. Eles podem estar ganhando mais, vão economizar R$50 por dia de navio fundeado, porque se a gente abaixasse a taxação para 5%, era isso que eles iam pagar. Mas a população do estado do Rio de Janeiro está perdendo, porque quando vem alguém aqui na cidade do Rio de Janeiro, e um dos principais pontos turísticos da cidade, como por exemplo o Boulevard Olímpico, como por exemplo o mar, são à beira de uma baía que cheira a óleo, que há 30 anos atrás as pessoas andavam de barca e contavam os golfinhos que passavam pela Baía de Guanabara. Não pode estabelecer limite ambiental, porque vai travar o crescimento. Não é verdade. O que vai acontecer é que agora, com a valorização do petróleo, com a aceleração da exploração do pré-sal, já tem projeto de ampliar em 40% as atividades de fundeio. Ao invés de serem 100 navios, vão ser 140 navios. Aí é que a gente não aprova mais nessa casa mesmo qualquer tipo de critério ambiental. Porque aí, mais uma vez, vamos estar iludidos que a fumaça do óleo diesel vai ser o caminho para o nosso desenvolvimento. É uma ilusão apostar que esse vai ser o caminho de desenvolvimento, passando por cima da natureza. Vou insistir com o presidente dessa casa para que esse projeto volte à votação ainda esse ano. Não vou me submeter a meia dúzia de empresários que não estão preocupados com o meio ambiente. Não vou me submeter a essa lógica. A gente foi procurado por Docas, levantaram a problematização da taxa. A gente aceitou reduzir a taxa, aceitou reduzir o valor de 5%. Mas o problema não é o valor a ser pago, repito. O problema é que não querem se submeter à fiscalização ambiental. Não havendo... Pela ordem, presidente. Gostaria de justificar a ausência do deputado Gilberto Palmares, que está impossibilitado de chegar aqui. E gostaria de falar um outro ponto rapidamente, senhor presidente. Eu gostaria de colocar aqui a situação de uma agressão sofrida por uma militante do PSOL que está atuando na campanha do candidato Sérgio Ricardo. Senhor presidente, foi uma agressão covarde,
covarde, agrediram, primeiro com um soco, depois com uma coronhada na cabeça. Não existe, senhor presidente, qualquer ainda comprovação de que tenha sido uma ação política. Pode ter sido uma agressão para roubo. O estranho é que roubaram o celular da moça e deixaram a bolsa dela. E por que eu estou falando isso aqui, senhor presidente? Porque exatamente a esposa de Sérgio Ricardo assessora o meu gabinete. E a partir do momento que ela trouxe esse problema para mim, eu me sinto na obrigação de fazer aqui essa denúncia, mesmo entendendo, repito, que não há a comprovação de que tenha sido de cunho político. Mas deixo aqui um alerta e nós todos que estamos na rua podemos constatar facilmente o clima ruim dessa campanha eleitoral. Então, para que isso não aconteça mais, para que esse alerta sirva para evitar novos problemas dessa natureza, é que estou fazendo essa denúncia aqui. Obrigado. Feito o registro. Em segunda discussão, projeto de lei número 3.911, de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, que altera a lei número 5.645, de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de combate ao exercício ilegal da profissão de bombeiro civil, a ser comemorado no dia 12 de janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação adiada por falta de quórum. Esse projeto, em primeira discussão, projeto de lei número 2010, de 2016, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei número 4.849, de 25 de setembro de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Comunicação Social e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu 2 emendas e sai para as comissões técnicas. Em discussão única, projeto de resolução número 798/2018, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que outorga medalha Tiradentes ao Centro de Operações Rio Cor, pela excelência de serviços prestados ao povo do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não há quem queira discutir, a votação fica adiada por falta de quórum. Projeto de resolução número 799/2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Padre Francisco Libório. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, fica adiada a votação por falta de quórum. Indicação legislativa número 255/2018, de autoria do deputado Benedito Alves, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro envio de mensagem dispondo sobre a inclusão da aposentadoria especial para os profissionais da área de saúde que exerçam o cargo de agentes de combate às endemias e agente comunitário de saúde, conforme previsto na lei número 13.342, de 3 de outubro de 2016, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, porém fica adiada por falta de quórum. Indicação legislativa número 256/2018, de autoria do deputado Zito, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o envio de mensagem dispondo sobre a criação do 1º e 2º juizados especiais fazendários do município de Duque de Caxias e da outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, a votação fica adiada por falta de quórum. Indicação legislativa número 266/2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando Pezão o envio de mensagem expondo sobre a criação de 8 cargos oficial biólogo no quadro de saúde do quadro permanente de pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, adiada a votação em função da falta de quórum. Indicação legislativa número 273/2018, de autoria da deputada Zeidan Lula,
que indicam o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Rosa da Fonseca, a implantação de uma subseção do Tribunal Regional Eleitoral em Tamoios, no município de Cabo Frio. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, votação adiada por falta de quórum. Indicação legislativa número 273, 2018, de autoria da deputada. Chamo trabalhos à ordem. Requerimento número 473, de 2018, de autoria da Comissão Especial, instituída pelo requerimento número 259, de 2017, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão para tratar da promoção, do desenvolvimento e aprimoramento das políticas de defesa à proteção do direito dos animais. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta de quórum. Em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 2.210, de 2016, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan, que institui a política estadual da economia solidária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto fica adiado por falta de quórum. Para discutir, senhor presidente. Para discutir a matéria, já está votando o nobre deputado. Está em votação? Está em votação? Sim. Então, uma questão de ordem. Vossa Excelência permite que eu colha primeiro os pareceres, depois eu dou a Vossa Excelência a palavra? Evidentemente, claro. Pendente parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao substitutivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e das Comissões de Constituição e Justiça de Trabalho, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nobre deputado André Lazzaroni, Chiquinho da Mangueira, Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo, Rafael Pisciani, deputado Carlos Mink, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou coautor também. Sou coautor. Deputado Zaqueu Teixeira, Gilberto Palmares, Rosenberg Reis, Flávio Bolsonaro, Luiz Martins, por delegação, nobre deputado Osório. Senhor presidente, em representação da Comissão de Constituição e Justiça, e já havendo aqui um entendimento entre os autores do projeto, deputados Zaqueu Teixeira, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan, e também o deputado Márcio Pacheco, que apresentou 2 emendas de plenário, eu gostaria de dar um parecer favorável com subemendas. Emenda a emenda modificativa número 1, de autoria do deputado Márcio Pacheco, cujo inciso 8º do artigo 7º passa a ter a seguinte redação: respeita a diversidade e rejeita toda forma de discriminação nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Também subemenda com relação à emenda modificativa número 2, de autoria do deputado Márcio Pacheco. O inciso 6º do artigo 10º passa a ter a seguinte redação: contribuir para a equidade de sexo geracional, étnico e racial, propiciando condições favoráveis à participação de todas as pessoas interessadas. Então, senhor presidente, o parecer é favorável, com subemendas, como aqui descritas, e solicitamos forma final de redação. Como Vossa Excelência, enfim, já existe um substitutivo da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Vossa Excelência é favorável? Sou favorável com essas subemendas que acabei de relatar, fazendo um substitutivo, um novo substitutivo. Ok. Para colher parecer pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputado Paulo Ramos,
Não existe, quer dizer, não está presente nenhum deputado. Deputado Anderson Nogueira é autor, não? Vossa Excelência, por favor, vai dar parecer. Parecer favorável, de acordo com o relatório do deputado Carlos Osório. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputado Marcelo Freixo. Deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer dado pelo deputado Osório. Pela Comissão de Combate a Discriminações, Preconceitos de Raça, Cor, etnia, Religião e Procedência Nacional. Ok. Deputado Anderson Nogueira. Parecer de acordo com o parecer emitido pela CCJ. Pela Defesa do Meio Ambiente, deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer do deputado Osório. Economia, Indústria e Comércio. Deputado Anderson Nogueira. Favorável com o parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, deputado Anderson Nogueira. Favorável de acordo com o parecer da CCJ. Colhidos os pareceres, infelizmente, está adiada a votação por falta de quórum. Com a palavra o nobre deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu me ausentei momentaneamente da sessão, estava ali atendendo e vou voltar a atender, um caso que me parece grave, de suspeita de violação de direitos no município de Rio Bonito. Por isso me ausentei, mas voltei aqui por causa desse projeto e acabei nem tendo a oportunidade de declarar meu voto em relação ao projeto apresentado pela Comissão Especial da Baía de Guanabara. E eu acho que esses dois projetos têm uma ligação. Por quê? Porque esse projeto aqui, que Vossa Excelência acabou de colher os pareceres sobre ele, ele é um projeto que institui a política estadual de economia popular solidária. Na verdade, ele faz uma consolidação de boa parte da legislação estadual que disciplina a economia popular solidária. Por exemplo, tem uma lei que cria e disciplina o funcionamento do Conselho Estadual de Economia Solidária. Tem uma outra lei que nós aprovamos aqui que criou um fundo de fomento à economia solidária. Enfim. E a economia popular solidária é justamente um conjunto de atividades econômicas pelas quais alguns princípios são fundamentais na sua prática cotidiana. O princípio do cooperativismo, o princípio da prática do preço justo, o princípio da sustentabilidade, que na verdade, para muito além das feiras, porque muitas vezes se entende que a economia solidária se resume a um conjunto de feiras. Claro que as feiras e outros meios são fundamentais para canalizar a produção de artesãos, de bordadeiras, de catadores de material reciclável, enfim, agricultores familiares. Mas a economia popular solidária, na verdade, ela pauta a possibilidade de uma nova relação no campo das produções materiais. Afirma que uma outra economia é possível. E por isso que eu acho que tem a ver com o projeto da taxa de fundê, porque na verdade aquele projeto, o que está em questão ali, nem é propriamente o aspecto da taxação. Na verdade, a quantidade de embarcações que ficam fundeadas na Baía de Guanabara, muitas delas despejando detritos da Baía, que é área de preservação permanente, sem sofrer nenhuma fiscalização. Ora, a atividade econômica precisa dialogar com o princípio da sustentabilidade. Esse é o eixo do projeto, por isso que eu votei favoravelmente, quero aqui aproveitar para declarar. E esse projeto aqui, das diretrizes da Política Estadual de Economia Solidária, é para fortalecer justamente princípios que afirmam que é possível estabelecer relações econômicas de outro tipo. Ou seja, muitas vezes, ou no mais das vezes, as relações econômicas convencionais são baseadas em quê? No foco exclusivo na rentabilidade, na exploração do trabalho, enfim, na usura, na competitividade. A economia popular solidária trabalha com uma outra lógica. Por isso eu quero falar da importância desse projeto, agradecer os pareceres que foram emitidos, em particular a relatoria do deputado Carlos Osório, e espero que a gente possa, em breve tempo, tê-lo de volta na pauta para aprovar esse tema importante para a economia do Estado. Eu acho que, inclusive, o deputado Carlos Mink, que participa da frente parlamentar, aliás, como Flávio, enfim, a economia popular solidária pode ser um eixo importante do projeto estratégico de desenvolvimento econômico do Estado. Não é algo secundário, não é algo residual. Ela tem condições
pelo número de pessoas que ela abarca no Rio de Janeiro, centenas de milhares de pessoas vivendo direto ou indiretamente de atividades geradas pela economia popular solidária. Então, acho que é preciso pensá-la de maneira mais estratégica. É para isso que o projeto aponta de maneira muito evidente. Por isso, agradecer os pareceres, em especial a relatoria do deputado Carlos Osório. Para a declaração. Senhor presidente. Não tem votação, mas dou a palavra a Vossa Excelência. Então tá, pela ordem, então. Senhor presidente, então, no mesmo sentido da fala do deputado Valdec Carneiro, eu também, como coautor desse projeto 2210 de 2016, que institui a Política Estadual de Economia Solidária, e também membro da Frente da Economia Solidária, quero dizer que esse projeto não é um projeto pequeno nem superficial. Ele tem 27 artigos, ele foi produto de muita discussão, muitos fóruns. No momento que há 13 milhões de desempregados, você estimular cooperativas, autogestão, os pescadores artesanais, os artesãos, os catadores, né, os agricultores familiares, é uma coisa muito importante. Nós já fizemos e aprovamos um outro projeto, criando um fundo estadual da economia solidária. O projeto é ótimo, mas infelizmente ele está sem fundos ainda, não tem um recurso para funcionar. E nós aprovamos outra lei que garante facilidades para a criação de cooperativas. Todo mundo é a favor de cooperativa, mas é uma complicação você criar uma cooperativa, é muita burocracia, muito dinheiro. A gente fez uma lei que diminui 80% a burocracia e tira os custos de junta comercial, de cartório, exatamente para facilitar a criação de cooperativas. Então, esse projeto, que eu espero também que vire lei, estabelece princípios para apoio, para fomento, né? Estabelece mecanismos de gestão, porque muita gente confunde a economia solidária como algo bagunçado, sem contabilidade, uma coisa. Não é bem assim. Então, aqui se estabelece políticas públicas, a gestão, né? Sistemas econômicos, o conselho estadual, né? Uma série de mecanismos que vão realmente regulamentar, estimular, dar corpo, dar vida, dar força realmente à economia solidária, à economia da autogestão e das cooperativas. Portanto, agradeço a todos os deputados, também o deputado Osório, que fez o substitutivo, e todos os deputados aqui presentes, né? Vejo aqui o deputado Eliomar, o deputado Anderson, o deputado Serafínio, o deputado Tio Carlos e o deputado Valdec, que falou aqui agora mesmo sobre isso. Obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 703/2015, de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão em um percentual mínimo de 50% de produtos orgânicos na alimentação fornecida aos pacientes dos hospitais da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Pendente dos pareceres das comissões Constituição e Justiça, Saúde, Segurança Alimentar, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, o projeto do deputado Serafini quer estimular a produção orgânica, ainda mais para pessoas que são pacientes de hospitais e devem ter uma alimentação mais saudável possível. Portanto, o parecer da CCJ é pela constitucionalidade. Vossa Excelência, para emitir parecer pela Comissão de Saúde. Então, parecer quanto ao mérito é favorável. Pela Comissão de Segurança Alimentar, pediria Vossa Excelência que pudesse também emitir parecer. Acompanho também o parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Vossa Excelência. Também parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, a votação. Meio Ambiente, lembro, Flávio Serafini. Deveria ter, né? Porque a agricultura orgânica não estava elencado. Bem, inclui meio ambiente. Segurança Alimentar, mas acato o pedido de Vossa Excelência então, para emitir parecer pela Comissão do Meio Ambiente. Também favorável. Emitidos os pareceres, em discussão, não havendo quem queira discutir, a matéria fica adiada por falta de quórum à votação. Projeto... Senhor presidente, só destacar a importância desse projeto,
porque a gente vive uma situação hoje muito grave no Brasil, onde o governo federal tem não só incentivado cada vez mais o uso de agrotóxicos, como tem tomado medidas para inibir a produção de alimentos orgânicos. E a gente sabe que o Brasil é o maior consumidor mundial hoje de agrotóxicos. Boa parte da nossa agricultura, né, especialmente o agronegócio, é uma grande consumidora de venenos. Isso se reflete em índices de câncer, isso se reflete numa alimentação cada vez menos saudável. O que me estimulou a apresentar esse projeto foi um relatório do próprio INCA, que apontava que dentre as principais causas de câncer na população do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, estava o consumo de agrotóxicos. Pensei, como pode um próprio hospital, um hospital nacional nesse caso, especializado em câncer, estar apontando como os agrotóxicos são nocivos para a vida da população. Então a gente estabeleceu isso para pensar que pelo menos aquelas pessoas que estão com a sua saúde mais debilitada, hospitalizadas, possam ter acesso a uma alimentação mais saudável. E é claro, sempre que a gente toma uma medida como essa, a gente também estimula que mais agricultores façam a transição agroecológica, façam o caminho para a produção orgânica e a gente possa estar produzindo alimentos cada vez mais saudáveis. Então, reitero o meu pedido para que esse projeto volte na semana que vem, Marquinhos, para que a gente possa fazer a primeira votação. Obrigado. Projeto de lei número 1271, de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre os critérios quanto ao número populacional para abrigar centros de formação de condutores e outras providências, pendentes de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Transporte, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nobre deputado Wanderson Nogueira. Senhor presidente, presente projeto apresentado pelo deputado Dionísio Lins baseia-se principalmente na resolução 358 do Conselho Nacional de Trânsito, portanto está adequado com a legislação pela juridicidade. Peço a Vossa Excelência que possa emitir parecer pela Comissão de Transporte, nobre deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Wanderson Nogueira. O projeto ele prevê que deverá ter centros de formação de condutores a cada 45 mil eleitores. Por que eleitores? Porque pode ter habilitação, obviamente, por isso, eleitores e não habitantes. Nesse sentido, 45 mil para cada centro de formação e a cada mais 20 mil a possibilidade de um segundo e assim por diante. Parecer é favorável. Colhidos os pareceres, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, votação adiada por falta de quórum. Projeto de lei número 2663, de 2017, autoria do deputado Rosenberg Reis, que determina aos hospitais da rede pública e privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a instalação de câmeras de monitoramento de áudio e vídeo nos centros de tratamento intensivo, CTI, e unidade de terapia intensiva, UTI, pendente parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Segurança Pública, de Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, por delegação, deputado Wanderson Nogueira. Bem, o projeto determina a instalação de câmeras e tem motivação em casos de abuso sexual que aconteceram nas emergências médicas do país. O autor ainda sustenta que a presença de câmeras nesses espaços inibe e ajuda a identificar potenciais criminosos. Também prevê, e aí o mais importante do projeto, expressamente a confidencialidade dos dados e liberação somente por ordem judicial. Espero que isso de fato aconteça. Parecer é pela juridicidade. Levando em consideração que não existe em plenário nenhum deputado da comissão, por delegação, Comissão de Saúde, deputado Wanderson Nogueira. Favorável. Segurança, deputado Eliomar Coelho, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Senhor presidente, o parecer é favorável. Mas antes eu queria registrar que
a bancada do PSOL aqui presente, só ela que está emitindo parecer. E nós não participamos praticamente quase que de nenhuma, eu pelo menos não participo quase que de nenhuma comissão. E fico aqui. Eu espero que isso seja corrigido o mais breve possível, porque é vergonhoso simplesmente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira, nobre deputado Anderson Nogueira. Faço parte dessa comissão, meu voto é favorável, mas importante, fala o deputado Elimar Coelho, o partido deveria ter uma cadeira na CCJ, sem sombra de dúvidas, pelo número de parlamentares que tem. Colhidos pareceres, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, votação está adiada por falta de quórum. Projeto de lei e o projeto, chamo trabalhar a ordem, o projeto recebeu 15 emendas, chamo trabalhar a ordem, o trabalho recebeu 14 emendas, retorna às comissões técnicas. Projeto de lei número 4.037, de 2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que inclui no anexo da consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o dia 8 de julho como Dia Estadual de Ciência e do Cientista Fluminense, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Ciência e Tecnologia. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o nobre deputado Anderson Nogueira. Aproveito a oportunidade, há poucos dias uma matéria do RJTV criticou o número de projetos que se referem a datas comemorativas nessa casa. Eu quero afirmar e reafirmar que projetos de dia disso ou daquilo não são nem a solução, muito menos o problema do Estado do Rio de Janeiro. O projeto do deputado Valdec Carneiro é importante para quem faz ciência, importante para os cientistas e todos aqueles que não há outra saída senão a ciência e a tecnologia. Parecer pela juridicidade. Esgotada a pauta, passa-se ao expediente final. Senhor presidente, faltou a Comissão de Ciência e Tecnologia. Ai, desculpa. Chamo trabalhar a ordem, falta ainda uma comissão para emitir. Comissão de Ciência e Tecnologia. Sou eu. Nobre deputado Anderson Nogueira. Eu não quero ser o futuro Luiz Paulo não, viu? Mas chegar com a cabeça do Luiz Paulo na idade dele, eu vou ficar muito feliz. Parecer favorável. Emitidos os pareceres, em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, projeto, a votação foi adiada por falta de quórum. Agora sim, passa-se ao expediente final. Não havendo os oradores inscritos no plenário para fazer uso da palavra, está encerrada a sessão.